Eu sou natural de São Francisco de Paula, no 3º distrito do município. Nasci num lugar chamado Quebrada Funda, fica entre Caçuza Ferreira e Pedra Lisa. É um lugar ermo, um lugar pacato, um lugar... Ali foi meu local de nascimento. Sou oriundo de uma família de 9 irmãos. Meu pai era um pequeno proprietário rural. Quando a gente lá no campo chegou numa idade escolar, meu pai se preocupou então em ir embora para a vila, como chamavam na época, lá Caçuza Ferreira, ir para a vila para dar oportunidade dos filhos estudarem um pouquinho. Eu lembro muito pouco daquele período anterior à minha mudança para a vila, né? Enquanto morávamos no campo. Mas eu recordo da casa onde nós morávamos e que nós brincávamos muito lá. Tinha um gramadinho perto de casa, então com bola feita de meia, nós jogávamos lá uma bolinha, lá futebol. Tivemos uma infância bonita, uma infância feliz, né? Era uma época, hoje eu recordo a minha mãe, com 9 filhos, onde não havia luz elétrica, não havia nada deste eletrodoméstico que hoje facilita a vida das famílias, e ela fazendo pão em casa, fazendo roupa para nós, ela mesma costurava, então ela se virava. Mas ela tinha uma preocupação, ela dizia para meu pai era de nome Valdivino, mas por apelido Guri. Então ela dizia, Guri, tem que dar um jeito desses meninos aprenderem alguma coisa para se defenderem na vida, né? Naquele verão em que eu completei o 5º ano, casualmente, um primo que havia se formado no Colégio Murialdo de Anarrec esteve lá na minha casa do meu pai e disse, tio Guri, por que não coloca o Darcy lá no Colégio Murialdo de Anarrec, que o governo dá uma bolsa de estudo? E é um bom colégio, um bom ambiente, ele vai estudar, vai ser alguma coisa na vida. O meu pai ficou entusiasmado, já no dia imediato veio até Anarrec para colher informações no colégio, e no outro dia retornou com a notícia que eu deveria vir o quanto antes, né? Primeiro me perguntou se eu queria vir. Claro que eu embora menino inibido, com 13, 14 anos, né? Não tinha vontade de sair de casa, mas aquela vontade de estudar alguma coisa a mais, então falou mais alto e eu concordei de vir. E foi assim, já no outro dia, minha mãe arrumou uma trouxinha de roupa lá, alguma coisa, e eu vinha ali para Anarrec. O meu irmão, como eu falei antes, era ajudante do ônibus. Então, para mim, facilitou porque eu vim com ele. Ele me trouxe no ônibus, né? E me largou ali no colégio em Anarrec. Então, eu trabalhava no ônibus naquela ocasião e meu pai me encarregou de trazê-lo para o colégio em Anarrec, né? O pai não podia ir, nós éramos 9 irmãos, então ele tinha dificuldade até de sair. Viemos, eu me lembro bem, chegamos ali, cheguei no colégio, falei para o motorista do ônibus assim, digo, olha, aguarda um pouquinho, que eu vou dar uma chegadinha aqui no Colégio Murialdo e já volto em seguida. O ônibus esperou um pouquinho na rodoviária até que ele me levasse até o colégio, me largou lá, né, e voltou.
E eu fiquei ali num nervosismo terrível. Nunca tinha saído fora da vila de Casa de Ferreira. Aí um padre me conduziu lá para o refeitório, era bem o meio-dia, onde tinha uma refeição. Cheguei lá, entreguei ele para o padre que estava aguardando na portaria, né? E me despedi dele, e ele ficou, e eu voltei para o ônibus, e foi o que aconteceu, né? Aí à tarde, reuniram nós todos lá, nós éramos um grupo de 40, 50 meninos, né? Então era tudo gente oriunda do meio rural, que era um dos como é que se diz, dos pré-requisitos, né? Para poder ingressar no curso de professor rural. Ali foi um bom início de vida, aonde se aprendeu valores que até hoje eu trago comigo e vou levar até o final da vida. Me apresentei no quartel, um primo que havia servido o quartel me disse: você chega no quartel, eles vão fazer uma avaliação prévia lá para ver o nível de conhecimento de cada um, escolaridade e tal. É bom dizer que não sabe nada, que não sabe fazer nada e que até não sabe ler nem escrever. E eu, ingenuamente, cheguei no quartel e, de fato, disse que não sabia fazer nada, né? Então separaram um grupo para cá, para ir num curso tal, outro grupo para outro lugar lá. Quem sabia um pouquinho mais iam para a zona dos burocratas, para a burocracia do quartel. E nós ficamos num resíduo de uns 20 soldados ali, que éramos os analfabetos, que não sabíamos nem ler nem escrever. Tão logo começou então a aula, que chegou uma professora, era uma senhora magrinha, alta, elegante. Daí ela falou para a gente lá que era uma oportunidade que o quartel dava para a gente se alfabetizar, e que certamente ia ser muito bom para todos nós e tal. E daí então ela distribuiu uma folha para nós, né? Primeiro perguntou quem é que sabia escrever o nome. Eu levantei meu nome, meu dedo. Daí então ela distribuiu uma folha e disse: agora quem sabe escrever o nome, escreva. E quem souber escrever uma frase, qualquer frase, escreva. Para mim ver o nível de vocês aí. Eu peguei aquela folha, escrevi o nome ali e escrevi uma frase: eu vou à escola, o A craseado. Quando a mulher recolheu ali os papéis, né, ela me chamou na mesa, disse: escuta, por que você botou um acento aqui neste A? Diz ela: você não pode ficar aqui, isso aqui é só para pessoas que não sabem ler. E escreveu um bilhete e mandou que eu me apresentasse no comando da bateria. O capitão Berg, o comandante de bateria, era um homem alto, enérgico, forte, né? Dizia: agora você então, já que você entrou mentindo aqui, tu vai passar o tempo de quartel lavando latrina. No outro dia de manhã, quando nós entramos na formatura para ir para o café,
o mesmo comandante da minha bateria me pegou pelo braço, né? Diz, olha rapaz, vou te dar uma oportunidade. Tu pega esse bilhete e se apresenta lá para o tenente fulano de tal, no curso de rádio operador. Daí fui admitido no curso de cabo. Mas com uma fama lá perante a turma que eu tinha vindo da escola regimental. Então todo mundo imaginava que era um semi-analfabeto, porque da escola regimental. E eu fui assim me senti meio excluído da turma lá, né? Aquilo mexeu com meus brios e eu me fiz um desafio. Digo, eu vou estudar essa porcaria aqui. Nós éramos em 22 rapazes para disputar 4 vagas de cabo. Pois olha, eu passei pela triagem, pelas provas, pelos exames e acabei tirando o primeiro lugar entre os 4. Eu fiquei entre os 4 com o primeiro lugar. Caminheiro que vais ao fim do dia, demandando o crepúsculo das dores, não te percas na lágrima sombria da tormenta de anseios e amargores. Além da sepultura principia o caminho dos sonhos redentores, na alvorada perene da harmonia, aureolada de eternos resplendores. Então logo cheguei de volta do quartel, peguei o meu diplomazinho de professor rural e fui a Porto Alegre, na Secretaria de Educação. Fui assim por conta e risco, não sabia como é que era, como é que funcionava essa coisa lá, né? Chego na secretaria lá, me apresentei com a diplominha lá, me disse a pessoa que atendeu, disse, mas moço, para entrar como professor do Estado tem que fazer concurso, tem que esperar abrir um concurso e tal. Disse, mas vou te encaminhar para a Superintendência do Ensino Rural e fala lá na Superintendência, lá vão te orientar direitinho. Cheguei lá, me apresentei lá, uma secretária me levou a falar direto com ele, né? Diz, olha, mostra lá para o superintendente lá que ele está apavorado porque tem um monte de prefeitos pedindo professores aí, porque tem escolas fechadas, né? Daí ele conversou comigo, disse, eu vou te dar uma chance, rapaz, eu vou te contratar. Você vai sair daqui, se concordar com um contrato, e vai fazer um estágio probatório como contratado. Diz, acompanha a fulana ali, chamou uma mulher lá, diz, escolha qual é o município que você quer ir, a escola que você quer ir aí, diz, veja ali. Então é interessante que havia escola de toda parte do estado aí, né? Municípios aí pedindo. Eu escolhi uma de São Borja, que eu queria muito conhecer a fronteira, né? Daí a mulher que me atendeu lá diz, olha, eu não te aconselho. Esse lugar eu conheço, é um lugar muito difícil para chegar. E sugeriu uma escola no município de Itaqui. Diz, essa escola aqui é 20 quilômetros da cidade. Diz, também não tem ônibus para lá, mas tem muito plantador de arroz, ele tem grandes arrozais. Então os caminhões ali dão carona e tal. Sei que me entusiasmou, bati o martelo, vou para Itaqui. Então voltei para casa da minha mãe, né? Estou empregado, minha mãe, já com um fono na mão, né? Me apresentar para o prefeito de Itaqui para ir abrir a tal coleginha que estava fechado lá. Em 58, eu peguei o trem e no outro dia de manhã me apresentei para a delegada de educação, que era a delegada que fazia a jurisdição da escola lá de Itaqui, onde eu... Daí então ela fez lá uma cartinha para me apresentar para o prefeito em Itaqui. Aí cheguei na prefeitura lá, me apresentei lá e coisa, né? Daqui a pouco lá apareceu um negrão lá, que era motorista, que ia me levar lá no tal lugar. E chegamos no tal de lugar chamado Rincão dos Pata. Rincão dos Pata era a escola rural de Rincão dos Pata. Encostamos no colégio, o colégio fazia já uns 2 anos que estava fechado, não tinha. Daí o rapaz lá diz, eu vou de largar aqui que eu estou com pressa, tenho esse compromisso. Digo, peraí, tu não vai me largar aqui. Eu olhei ao redor, rapaz, não se via casa nenhuma, né? Digo, como é que eu vou me largar aqui agora?
abandonado aqui nesse coleginho aí, abandonado, não tem nada aí, rapaz, não tem nada aí dentro nem para dormir. Dizer, bem, eu vou te levar na casa de um conhecido meu, que é um dos que mais vivia na prefeitura pedindo para mandar alguém aqui para abrir o colégio. E chegamos na casa do tal sujeito. Era uma casa de torrão, feita de barro, né? Coberta com capim Santa Fé. Acabei ficando na casa do homem. Ele tinha 3 crianças em idade escolar, era um dos que estava pleiteando há muito tempo. Né? E então acabei ficando na casa dele. Diz ele, tem uma condição para te ficar aqui. Diz, tem que comer do que nós comemos, viver do que nós vivemos e não paga nada. Então lá fiquei um tempo lá, fui para lá em final de julho, fiquei até dezembro. Vim embora, cheguei em casa aqui, digo, minha mãe, digo, não, eu não vou voltar para lá. É muito longe, muito trabalhoso, é muito diferente daqui. Aquele povo lá tem costumes muito diferentes nossos daqui. Eu não me conformei. Fui a Porto Alegre, né? Estava de férias, fui a Porto Alegre e pedi uma transferência para cá. Aí lá na superintendência me deram 2 lugares, né? Rincão dos Crefes, em São Francisco de Paula, ou um lugar chamado de Governador, 2º Distrito de Bom Jesus. Daí lá na superintendência diz, olha, fica mais acertado então Rincão dos Crefes para você. Tá, vim embora, aguardei o final das férias, né? Aí começaram as aulas e eu não me comunicava nada. Digo, poxa, e agora? Aí eu era meio inquieto, né? Arrumei a minha malinha e coisa, peguei o ônibus, fui para São Francisco de Paula para ir para o Rincão dos Crefes. Digo, vou me apresentar lá, porque ficou mais ou menos acertado. Quando eu chego na rodoviária, em São Francisco de Paula, comprei o Correio do Povo, né? Estava a relação ali das designações de professores, né? Aonde o meu nome estava ali para Bom Jesus, né? E esse lugar lá do Governador era um lugar que ficava uns 40, 50 quilômetros da cidade de Bom Jesus, né? Que o único transporte era também por caminhões que a gente ia das serrarias para lá para chegar até o colégio. E naquele lugar eu fiquei um ano. Fiquei um ano e como a demanda de aluno era muito grande, eu trabalhava manhã e tarde. Atendia uma turma de manhã e outra de tarde. Aí eu pedi um auxiliar que tivesse no mínimo o curso ginasial na época, para um contrato emergencial para me ajudar lá. E casualmente o meu irmão tinha concluído o Senai e mais algum estudo ginasial aí, foi para lá comigo. Eu fiquei até aquele final de ano naquele lugar lá, e dali então me mudei, voltei para a escola, arrumei uma transferência para a escola da Chapada, onde meu pai residia. A sala de aula foi eu que construí, ficou pequeno, tá? Foi uma época de muita dificuldade. Aonde residia o pai da minha atual esposa, né, era minha namorada na época, era a moça mais bonita que tinha lá no lugar. E então me mudei para Chapada. Isto no ano de 1959, final de 59. Em 1960, nós nos casamos.
fui eu que conquistei ele, não adianta ele achar que não. Então, eu me recordo que o meu cunhado, que morava também lá na Chapada, era professor, e um dia ele me falou, olha, não tem nada a ver com isso aí, mas eu acho que entre aquela filha do fazendeiro que tu tá namorando e essa vidora aí, filha do seu vidor aí, mas eu preferia muito mais a vidora, ela deu uma empurradinha também, né? Quando ele voltou dos trabalhos dele para fora, que ele começou a trabalhar lá, que era lá perto de casa, daí que a gente começou a se ver um pouco mais. Mas era aqueles namoros assim, né? Pegado na mão e olha lá, né? Mas a mãe sempre dizia pra gente, meninas, nunca procurem o rapaz. O rapaz é que tem que procurar vocês. Acho que nós tivemos quase 4 anos de namoro, do começo até casar. Em 1960, nós nos casamos. A gente casou muito fracos também, devendo o que se tinha. E daí trabalhava na roça, ele trabalhava, dava aula até meio-dia, de tarde nós ia para a roça. E ficamos naquele lugar lá, na Chapada, durante 15 anos. Nossas 4 filhas nasceram lá. Hoje, quando a gente conta, todo mundo acha uma coisa esquisita, mas nós ficamos lá 15 anos sem luz elétrica, não havia luz elétrica lá. Chegava em casa de noite, um ia tratar os porcos, o outro ia buscar lenha, fazer fogo. No outro dia ele levantava, ia tirar o leite, nós tínhamos uma vaquinha de leite. Ele ia para a escola, nós botamos um armazém lá na nossa casa, mas eu tive bastante trabalho. Então nós não tínhamos luz, era com luz de vela, mas toda noite tinha um livrinho para a gente fazer uma leitura na cama já daquele tempo ali. As nossas 2 filhas mais velhas concluíram lá o 5º ano, colégio que eu trabalhava também, que eu fui até diretor também. Daí então teria que continuar os estudos, não podia ficar no 5º ano. Com 12 anos eu vim embora da Chapada, vim morar na casa da tia Tereza, irmã da mãe. Então tenho algumas lembranças assim da dificuldade de deixá-los. Chorava da Chapada até o Lajeado Grande no ônibus. E quando eles vinham me visitar, eu corria atrás do carro do pai até a BR. Essas coisas eu lembro. Achamos que era demais botar as meninas na casa da tia aqui, ela tinha toda aquela... Então começamos a imaginar uma forma de ir embora para a cidade, né? Nós temos que ir embora, temos que ir embora. Mas o Darcy dizia, não, mas nós temos que ir porque as nossas meninas precisam de estudo. Até os vizinhos diziam, mas Darcy, por que as meninas precisam de estudo? Fosse filho homem, eles precisavam de estudo mais do que a filha mulher. Aí o Darcy dizia, não, as meninas precisam mais de estudo do que os meninos. Porque os meninos se viram de qualquer jeito e as meninas não, né? Então foi que eu comecei a entender que de fato nós tínhamos que vir embora e mudar de vida, né? O sentimento dele e da mãe de deixarem aquele local pelo nosso bem, não havia mais alternativa para ficar lá. Mas foi difícil, muito difícil, e eu até então não tinha me dado conta. Eu acho que o desprendimento e a coragem que eles tiveram de não se acomodar com a vida que viviam, que para eles era uma vida bastante cômoda até, né? Porque eles se estabeleceram, eles tinham assim até um certo diferencial, uma notoriedade lá na comunidade. Então foi marcante também para mim sair da casa dos meus pais, que foi quando eu tive que realmente me afastar um pouco deles, quando eu vim para Caxias, eu acho que com idade de 10, 11 anos, para estudar, né, para continuar meus estudos. Então, em 1975, eu construí essa casa aqui, comprei terreno aqui e viemos embora para cá. O começo foi difícil, porque o Darcy veio para cá para construir a casa. Ele ficou aqui trabalhando, trouxe gente para trabalhar, arrumou pedreiro, e eu fiquei lá organizando as coisas com muito choro. Quando estava quase pronto, então ele foi em casa e disse agora, arrumou um caminhão lá, ele disse agora vai vir, tal dia vai vir o caminhão pegar a mudança, daí eu venho junto para ajudar a carregar e nós vimos.
Qual não foi a surpresa? No outro dia o Darcy chegou em casa, chorando. Ele disse, aconteceu uma coisa muito séria e nós não vamos mais embora. Eu disse, mas o que houve, Darcy? Ele disse, não, é que caiu a parte da nossa casa. Caiu uma parte da nossa casa e eu fiquei muito aborrecida. Ele disse, eu não tenho mais coragem de ir. Aí eu disse, não, Darcy, mas vamos erguer a cabeça e vamos dar um jeito. Vamos, né? E eu, tão logo então chegando aqui, me preocupou em também tirar uma faculdade, porque eu não tinha faculdade, né? O único curso ligado ao magistério noturno era a filosofia na época. Não havia mais nada. Como o meu interesse então era alguma coisa ligada ao ensino, eu optei por filosofia. Não me arrependi, foi uma maravilha o curso de filosofia, dá uma visão de mundo, um questionamento fantástico, né? Como o pai era professor e eu sempre cresci com o desejo de ser professora e nunca pensei em outra coisa, né? E quando eu fiz o meu estágio na Escola São Vicente, onde meu pai também trabalhou, enfim, e que a gente sabia que não era um local muito fácil, a gente tinha alunos difíceis. E eu era muito jovem, tinha 17 anos, e ele me dizia assim, tu não pode demonstrar insegurança, principalmente quando vai a professora supervisora, tem que ficar firme, né? Então, depois tu vem para casa, tu chora, tu te descabela, mas lá tu tem que estar segura. E um dia eu lembro que eu cheguei em casa e eu estava bastante nervosa em função dos alunos e da situação. E quando eu olhei para o meu pai, desabei a chorar. Então, assim, eu acho que ele transmite uma confiança para a gente, mas que nos permite ter fraquezas também. Então, ali fiquei no São Vicente de Paulo um tempo. Em 1980, me transferiram aqui para o Abramo Randon, que é uma escola próxima aqui da minha casa. As minhas filhas, então, concluíram o fundamental. 3 delas se formaram, foram para a faculdade, fizeram vestibular, se formaram. Hoje são profissionais, 3 professoras, né? A mais velha é que não quis fazer faculdade e hoje é uma microempresária. Na nossa casa nós tínhamos quadrinho negro, tinha as mesinhas e nós brincávamos de professora com as amigas. Nossa brincadeira era de escolinha. Eu lembro desde pequenininha, com 6, 7 anos, uma era professora das outras já lá, né? Então, a gente se criou nesse meio. Acho que vem desde tem muito a ver, sim, a influência dele. Tive a sorte de ser convidado, tão logo concluí minha faculdade, de ser convidado para trabalhar no SENAC.
eu prezo muito as amizades. Como é bom ter amigos. Porque o professor Luiz Garzola, que era então diretor do SENAC, e precisou de um administrador da empresa pedagógica de hotelaria, que era o nome pomposo que tinha a área de hotelaria do SENAC. Quando eu entrei no SENAC, quando fomos saber o salário que eu ia ganhar, só para ter uma ideia, eu entrei ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava como professor estadual. Enquanto isso, eu trabalhava em colégio também, né? Depois que fiz a faculdade, eu fiz um outro concurso para o Estado, fiz uma readaptação do meu horário no SENAC, eu trabalhava 8 horas por lá, e mais 8 em escola não dava. Então, baixei um pouquinho a carga horária no SENAC lá para me organizar. Eu sei que eu saía de casa às 7h30 da manhã, chegava às 11 horas da noite em casa, né? Mas foi muito bom, porque então eu pude custear os estudos das minhas filhas, né? Na faculdade, a gente melhorou um pouquinho de vida, melhorou o carrinho, aquela coisa toda, então deu para melhorar um pouco mais, né? O Rui Pauletti era o reitor da universidade. Fomos colegas em um tempo de internato no colégio de padres, né? Vez que outra, o Rui me dizia: quando é que tu vai lá para a universidade conosco? Aquele jeitão dele, né? Eu digo, eu estou bem aqui no SENAC. Tá? Foi para um ponto lá que o SENAC mandou embora os mais antigos. Então fui no curso unificado e fiquei um tempo lá, até que o Rui me chamou. Mas eu fui lá para a universidade e digo, aqui é um lugar mais, melhor, né? E acabei ficando lá na universidade, né? Aí os últimos 6 anos de trabalho, eu passei lá na universidade, me aposentei. Então comecei a ir para o computador, lidava muito com a internet, fiz um curso de informática para me reciclar e tal, e comecei a escrever alguma coisa. Eu já escrevia antes ainda alguma crônica do Pioneiro. O Pioneiro publicou diversas crônicas minhas. E hoje eu tenho 4 livros editados. Então foi tudo, esses livros que eu escrevi foram fruto dessa vivência que a gente teve, né? Essa longa vida. Hoje eu estou com 78 anos. E 78 anos que foram muito bem vividos, né? Eu tive o privilégio de ter uma companheira de vida que casou comigo, que já estamos completando este ano agora 56 anos de casado. Muitos momentos bons, muitos momentos bem vividos, o nosso companheirismo, a vinda das nossas filhas, o estudo delas, foram concluindo um e outro, a gente fazendo da maneira que podia, mas sempre com muita alegria. Tenho 4 filhas maravilhosas, me dão muito orgulho, muita tesão pela vida. Tenho 8 netos e já temos 2 bisnetos. Então essa 4ª geração da minha família, eu considero um privilégio. 4 gerações saudáveis, alegres, solidárias, família. A minha vida, quando eu avalio, eu acho que eu fui muito privilegiado. Porque eu encontrei sempre, por onde andei, mãos amigas que me acolheram, que me ajudaram. Não fora essas pessoas maravilhosas que estiveram presentes na minha vida, né? Desde o meu nascimento até hoje. E eu, tomara a Deus que eu tenha essa mesma graça, essa mesma sorte, de o dia que eu for levado para minha última morada, que eu seja levada por mãos amigas ainda, né? Porque viver rodeado de amigos é uma riqueza extraordinária.
eu vim para a cidade de Caxias, teve um amigo, Aldo Migô, que me deu uma mão. Um emprego no Senac que me deu uma qualidade de vida melhor, foi um outro amigo que me proporcionou. A universidade foi um outro amigo também que me estendeu a mão. E para ter amigos, a gente tem que ser amigo, né? Ser amigo, para poder ter amigos. Então, desculpe a minha emoção, mas é próprio da... Aliás, essa forma de relatar da própria vida é uma forma meio egoística, né? Porque, na verdade, poucos é que tenha o privilégio de poder falar sobre a própria vida. Eu tenho absoluta certeza que os meus netos, os meus bisnetos, não conhecem a metade do que eu detalhei aqui sobre a minha vida, né? Eu só tenho a agradecer, eu só tenho a dizer que amo muito ele, admiro. Não tem palavras que expressem essa admiração e sou muito grata a Deus pelo privilégio de ser filha dele. Eu não me canso de repetir e vou sempre dizer que o meu porto seguro, meu maior referencial de vida, o meu exemplo, é um modelo que eu procuro seguir em tudo e que é o norte, né, da nossa vida. Eu não sei se fui eu que escolhi ele, se ele me escolheu como filha, né? A gente não sabe como aconteceu esse processo, mas que se fosse me dada a oportunidade de escolher, escolheria novamente, quantas vezes fosse necessário. Para mim, ele é um exemplo de perseverança, um exemplo de uma pessoa que lutou pelos seus ideais, que continua lutando, que enfrentou dificuldades, assim como nós. Meu pai, eu não posso falar do meu pai sem falar da minha mãe, né? Acho que os dois juntos se completam muito. É o meu norte, enfim, né? É o meu pai. Porque é uma pessoa que eu vou dizer algumas palavras, tipo assim, orgulho, gratidão, exemplo, honestidade, humildade. Vô Darcy e vó Gilce, parabéns pelos maravilhosos bisavós que vocês são. Continue assim, abraço. Oi, vô, eu tô aqui nos Estados Unidos e eu queria te dizer que a distância não diminui o amor e a admiração que eu tenho pelo senhor. Tenho muito orgulho de ser tua neta. Beijo, eu te amo. Oi, vô e vó, vocês são muito legais, queridos. Eu amo muito vocês. Beijo, um abraço. Oi, vô, te amo. Beijo. Vô e vó, muito obrigada por tudo que vocês sempre fizeram por nós. Amo muito vocês. Um beijo. É uma pessoa fantástica para mim. Eu sinto muita saudade. Parabéns pelo seu momento, pelo seu documentário. I love you. Eu tenho muito orgulho de vocês, amo muito vocês e agradeço por tudo que fizeram por mim e pela nossa família. E eu olho aqui, ó, eu tenho aqui em Puxar, amo muito filosofia e o Inter. Oi, vô. O senhor sempre foi um exemplo para mim. Te admiro muito. Um abraço. Obrigado por tudo que vocês sempre fazem por nós. Que Deus sempre ilumine vocês. Um grande abraço. Vocês são os melhores avós do mundo. Amo muito vocês. Um beijo. Vô e vó, eu sou muito grata por ter vocês diariamente na minha vida. Claro que eu teria múltiplas razões, né, para ter um orgulho assim fabuloso da minha família. Que não seria com uma palavra ou duas que eu poderia exprimir a razão de tudo que eu tenho muito orgulho. A família é o chão onde construímos o nosso ser.